A Amazon lançou o seriado Fallout 2 e você tá naquela dúvida, porra, são 8 episódios, cada um tem mais ou menos 1 hora, 8 horas pra assistir uma coisa que eu não faço nem ideia do que seja. Eu ouvi falar que é negócio de jogo aí, que tem uma parada pós-apocalíptica, tem uns monstros muito malucos, não tenho certeza se esse seriado é pra mim, até porque eu acho que é pra quem já conhece o universo. E se você tá com esse pensamento, eu devo lhe dizer uma coisa, cara, se você não faz nem ideia do que é Fallout, você não vai sentir falta enquanto você estiver assistindo esse seriado aqui. E digo isso porque ao produzir, a Amazon se preocupou muito em fazer, em construir cada coisa de maneira que você soubesse exatamente o que você precisa saber para poder acompanhar a história dos 3 protagonistas em questão aqui. E só caso você não faça nem ideia do que é Fallout, qual é a história desse universo, e um resumo bem direto que eu posso fazer é: imagine em um mundo na década de 60 onde a tecnologia é um pouco diferente, ela evoluiu de um jeito diferente, toda voltada para a questão da energia nuclear, então você já percebe de cara algumas diferenças, mas nesse mundo existiu uma guerra entre Estados Unidos e China que teve como fim várias explosões espalhadas pela Terra de bombas nucleares. E 200 anos depois, que é geralmente quando as histórias dos jogos começam, essa Terra está completamente destruída, os humanos ainda, alguns poucos, sobreviveram, mas passou a existir aqui todo tipo de maluquice, lagarto gigante, mutante muito doido, zumbi radioativo, enfim, tudo que você puder imaginar que infecções nucleares possam causar ao longo de 2 séculos começou a existir nesse universo. E caso você também não saiba, Fallout é uma franquia de jogos muito antiga. O primeiro jogo foi lançado há quase 30 anos e para você ver a força dessas histórias é que hoje, 2024, depois de tanto tempo que essa franquia existe, ainda faz sucesso. E eu atribuo esse sucesso a basicamente 2 coisas. Primeiro, a construção de mundo. É tudo muito bem feito, tudo muito amarradinho. Foi criado um vasto material explicando como é que as pessoas sobreviveram, o que foi que aconteceu depois dos papocos que tiveram na Terra, como as primeiras pessoas começaram a se reorganizar e a construir as grandes cidades que a gente conhece tanto em Fallout, principalmente para quem joga. Então a história desse universo é uma história muito rica que eu tenho certeza que dá aqui para mais umas 5, 6 temporadas fácil, mas fácil mesmo. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção nas entrevistas que eu assisti antes mesmo de começar o seriado da Amazon, foram com os criadores falando que eles não queriam fazer algo reaproveitado do jogo. Eles iriam obviamente pegar toda a história de base da guerra sino-americana, das bombas explodindo e detonando tudo, enfim, e iriam construir uma história original. Eles queriam pegar personagens que não existem nos jogos e criar do zero toda uma narrativa, todo um enredo. E pra mim, cara, isso foi muito acertado. Por que eu tô dizendo pra mim, né? Porque eu acho que você já deve ter percebido que eu já joguei esses jogos e que eu sou muito fã. Jogo desde o 2, o primeiro é muito antigo, mas eu comprava aquelas revistinhas CD Expert que eles lançavam mensalmente, eu acho, e uma delas foi de Fallout 2 e de cara eu me apaixonei, velho. Eu me apaixonei pelo clima, pelos personagens, pelo jeito que toda a mística da parada era construída, sacou? E uma coisa que eu sempre gostei nos jogos e eu adorei que eles mantiveram aqui nessa série é a sensação de perigo constante, aquela sensação de suspense. Você nunca sabe o que você vai encontrar dentro de um quarto, dentro de um prédio que você vai entrar. Então a cada esquina pode existir algo que vai simplesmente mudar seus planos completamente, ou vai lhe matar, ou vai lhe transformar numa criatura muito doida. Enfim, pode acontecer qualquer coisa, e essa incerteza que você tem como jogador e agora você pode ter como espectador, ela foi traduzida muito bem aqui. Há momentos da série em que os protagonistas eles se metem, velho, em cada enrascada que eu digo, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E aí vem a solução mais inesperada possível, algumas delas bem repletas de um humor bem ácido, que também tá nos jogos, né? E eu adoro o humor de Fallout. É uma coisa meio que escrachada, enfim, é muito bom, cara. E isso combina com o segundo motivo de por que a história de Fallout ele faz tanto sucesso em qualquer jogo que ele lance, é a sátira que esse universo faz com nossa sociedade, né? Você tem pessoas que têm mais poder aquisitivo que as outras e elas vivem trancafiadas dentro do mundinho perfeito delas, com as regras delas, e elas acham que elas podem salvar o mundo, elas acham que só elas estão aptas
aptas a modificar o mundo da maneira delas, porque é a maneira melhor a ser vista, é a maneira correta, por assim dizer, né, entre bastante aspas. Mas você percebe que quando elas são expostas ao mundo real, quando elas saem daquele mundo, daquela caixinha perfeita delas, elas veem que nada daquilo que elas foram criadas, que elas foram condicionadas a ver é verdade. Que a vida real, a vida nos ermos, aqui referenciando a história, é uma coisa completamente diferente do que eles podiam imaginar. E muitos desses personagens, quando a gente vê ao longo da história, ainda usam esse choque como argumento de tá vendo como o mundo é cruel, tá vendo como o nosso mundo é muito melhor e como a gente tem que salvar de acordo com o que a gente acredita que é real. Só que na verdade não é bem assim. Você vê que essa galera que estão nos Vaults, na verdade eles conquistaram essa condição melhor e eles permanecem nela porque simplesmente eles puderam pagar quando tudo foi pelos ares. E não necessariamente porque você tá nessa situação, você tem que salvar a galera que tá de fora, que a galera de fora precisa de salvação. E na verdade a gente percebe e no desenrolar de muitos jogos que acontece justamente o contrário, né? A galera do Vault, ela é vista como vilã e muitas vezes se comporta como vilã. E essa analogia com a nossa sociedade atual, porra, é muito boa e é muito bem feita. E você só vai sacar isso assistindo. Eu podia fazer um vídeo aqui de 20, 30 minutos tentando explicar todas as minúcias, mas é uma experiência que precisa ser experienciada, que precisa ser vivida e não explicada, entendeu? E pra ajudar nessa experiência, né, pô, os três personagens principais aqui, eles estão ótimos, com exceção do Maximus, tá? Eu não gostei muito do ator que faz ele, eu achei que ele poderia dar uma dramaticidade muito maior em muitos momentos aqui, mas eu entendo também que isso pode fazer parte da construção do personagem, mas eu vou precisar de alguns episódios a mais pra poder ver se é isso mesmo, ou se é só limitação de atuação. Mas eu gostei demais dos outros dois, tanto do personagem do Gu, né, que é uma espécie de zumbi radioativo, que se não receber um tratamento especial, eles acabam perdendo juízo e fica mais próximo daquele zumbi clássico que a gente conhece, quanto da Lucy também, especialmente da atriz que faz a Lucy. Porra, que atuação maravilhosa, porque ela consegue emular muito bem a sensação de nós, quanto jogadores, temos quando a gente tá abrindo o jogo pela primeira vez, que é aquela parada de inocência, a gente vai acreditando nas primeiras coisas que vão dizendo e a gente ao longo da jogada, a gente vai descobrindo que a verdade não é bem aquela, que o mundo ele é muito mais cruel do que a gente poderia imaginar. Então essa quebra da inocência que a gente passa por esse aprendizado em cada jogo do Fallout dessa franquia, ela consegue passar pra tela. Pô, é muito boa mesmo, velho. E claro, se você for fã das séries, ela joga aqui algumas referências muito boas que me fizeram relembrar de momentos ótimos das minhas jogadas. Aparece aqui o Red Rocket, tem o Dogmeat, porra, o Dogmeat tá muito legal aqui. E a última cena aparece uma cidade famosíssima de um dos jogos, mas eu não quero falar sobre isso pra não dar spoiler, porque quando aconteceu, quando eu vi na tela, eu fiquei muito feliz e muito ansioso pra segunda temporada. Então assim, eu entendo que são episódios muito longos, eu entendo que você pode estar bem temeroso caso você nunca tenha ouvido falar de Fallout, mas velho, vale muito a pena você investir seu tempo aqui. É uma série, apesar de tratar dos assuntos que eu falei, muito leve, muito gostosinho de você assistir. Lá depois do terceiro, quarto episódio, você não vai conseguir mais largar. Eu assisti numa talagada só. Na data de gravação desse vídeo, eu acabei não vendo nenhuma notícia de renovação, mas eu espero do fundo do meu coração que ela permaneça por muito mais temporadas. E antes de ir, eu tenho uma dica extra que não tem nada a ver com Fallout, mas tem a ver com o canal. Caso você queira aprender a falar sobre cinema, a entender melhor alguns filmes, tem um livro que eu comprei, muito bom, terminei de ler. Ele é curtinho, tem umas 250 páginas de conteúdo, mas ele tem uma linguagem muito fácil. A escritora é uma jornalista americana e ela pontua coisas muito importantes que se você não sabe como analisar, por exemplo, ela aqui fala de atuação, design, produção, fotografia, edição, som e música, enfim. Ela fala desses pontos que muito provavelmente você já viu em muitos canais aí no YouTube falando sobre e que você não entende muito bem. Ela pontua, ela explica, traz exemplos de filmes. Então é uma dica muito legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo onde você pode comprar, e comprando pelo meu link você ajuda meu canal e não vai gastar R$1 a mais por causa disso. No mais, eu vou indo nessa e eu espero que você tenha uma semana maravilhosa e tchau!